Tempestade mental, Mindstorm. Sua mente é o maior instrumento ativo que você possui. Não existe qualquer problema que você não possa superar ou qualquer objetivo que não possa atingir quando utiliza as forças inacreditáveis do seu cérebro. O fato é que você é um gênio em potencial. Você tem a capacidade de funcionar em um alto grau de inteligência e criatividade nunca tido antes. De acordo com um especialista em cérebro chamado Tony Buzan, seu cérebro contém 100 bilhões de células. Cada célula é conectada e interconectada com 20.000 outras células do cérebro. Isso significa que a quantidade de permutas ou pensamentos que seu cérebro pode criar é maior do que o número de todos os átomos conhecidos no universo. De acordo com o Instituto da Stanford University, nós não utilizamos 10% como acreditasse, mas sim 2% da capacidade de nosso cérebro. Uma pessoa comum opera num nível muito, mas muito baixo de performance e resultados. Exercícios de tempestade mental, ou Mindstorm, podem ajudá-lo a focar na solução dos problemas, objetivos e desafios. Quanto mais você se concentrar em qualquer que seja o pensamento, problema ou objetivo, maior será a atividade de sua capacidade mental, estimulada e focada na resolução daquele problema ou alcance daquele objetivo. O método seguinte tornou muitas pessoas ricas e foi desenvolvido por Nightingale Conant, um norte-americano motivador. Eu ensinei esse método para milhares de pessoas e negociantes. Na primeira vez que elas utilizaram este método, foram capazes de obter resultados que estavam muito além de suas expectativas. A lei da causa e efeito. Mindstorm é um método que utilizamos para gerar ideias. Diferente do brainstorm, que é feito em grupo, esse método é utilizado a fim de gerar ideias sozinho. Sua mente possui ouro, sendo que você precisa saber como cavar esse ouro. Esse ouro representa as suas ideias. Pense nisso. Tudo que está à sua volta é o resultado da qualidade de suas ideias. Em outras palavras, as ideias seguem a lei da causa e efeito, que defende a existência de um efeito para cada causa. Assim, se você quiser mudar o efeito, suas condições de vida atuais, tudo o que precisa fazer é mudar as causas, seus pensamentos, suas ideias. Simplificando, as ideias ou pensamentos são as causas e suas condições presentes são o efeito. O método que você vai aprender agora vai revolucionar a sua maneira de pensar e lhe ajudar a gerar ideias de qualidade para os problemas que estiver enfrentando. Esse método também é conhecido como o método das 20 ideias. Vejamos como funciona. Pense no papel. A tempestade mental é baseada no conceito de que pensar no papel é a melhor maneira de se pensar. Por quê? Quando você pensa no papel, sua mente é capaz de focar muito melhor o problema. 2. Quando você pensa no papel, pode ver as palavras, ou ideias, claramente e sua mente não se preocupa em ficar lembrando das ideias. É a mesma razão pela qual você não deve embarcar em seu dia de trabalho sem uma lista de coisas a serem feitas. Essa lista deveria ser escrita e não memorizada, pela simples razão de que sua mente não exerce qualquer energia desnecessária tentando se lembrar da lista. 3. Pensar no papel é um ato criativo. Ele ajuda a sua mente a ser muito mais criativa. 4. O processo do pensamento é limitado por não ser linear, ou seja, as ideias não fluem uma após a outra, mas numa forma genealógica. Uma daquelas ideias ou passos da sua ideia pode ser mais desenvolvida quando pensamos no papel, podemos ver como uma ideia pode desenvolver e fluir. Vamos começar com o primeiro método de tempestade mental. Primeiro, sente-se num lugar calmo no qual você não seja perturbado. Tome um pedaço de papel limpo e escreva no topo da página o problema que você tem.
Esse problema poderia ser escrito de várias maneiras. Lembre-se de que um problema é o lado oposto de uma solução, sendo que, recolocando um problema você pode obter um ponto de vista diferente para a solução. Vamos dizer que seu problema seja dinheiro. Você trabalha como assalariado, mas não tem dinheiro suficiente para arcar com as despesas. Então escreva a questão seguinte: como eu posso fazer pelo menos R$ 3.000 por mês? Ou, como eu posso aumentar meu salário para R$ 1.000 a mais por mês? Ou, o que mais eu posso fazer depois de minhas horas de trabalho que me proporcione uma renda extra de pelo menos R$ 1.000 por mês? Ou, o que posso fazer durante minhas horas de trabalho que possa aumentar minha renda pelo menos R$ 1.000 por mês? Como você pode ver, uma reformulação da pergunta pode realmente fazer diferença na maneira em que você elabora a solução. Depois de selecionar a pergunta mais iluminada à solução, escreva-a no topo do papel e escreva no mínimo 20 soluções para o problema. É por isso que o método também é conhecido por o método das 20 ideias. Você verá que não é tão fácil quanto parece. É claro que as primeiras 3 a 5 respostas serão fáceis. As próximas 5 a 10 serão mais difíceis e as últimas 10 serão as mais difíceis de todas. Mas esse exercício é mais eficaz em estimular sua criatividade quando você realmente se concentra em encontrar mais e mais respostas diferentes para a mesma pergunta. Um homem de negócios que estava trabalhando em cima de um problema por 6 meses obteve sua melhor solução ou visão na sua 20ª resposta, pela primeira vez que fez esse exercício. Extraindo as respostas. Como você vai descobrir, as primeiras poucas respostas ou soluções possíveis ao seu problema poderiam ser óbvias e fáceis de produzir, respostas como trabalhar mais duro, horas adicionais ou treinamento adicional. No entanto, à medida em que você continuar a escrever suas soluções, descobrirá o quão difícil é produzir novas soluções. Quando você chegar na solução número 14 ou 15, poderá achar que não há mais nada a adicionar à lista, mas você deve persistir e se comprometer consigo mesmo de que não levantará da cadeira enquanto não tiver completado as 20 respostas. Você descobrirá que as últimas poucas soluções carregam a solução crítica ao seu problema. Muitas pessoas que tentaram esse método relataram que sua solução de ouro foi a última a ser produzida. Quando você escrever suas soluções, seja o mais criativo e provocativo possível. Diga a si mesmo: e se minha suposição for totalmente errada? Desafie conceitos prévios e até mesmo opostos. Por exemplo, você pode escrever a solução óbvia ao seu problema: trabalhar mais duro ou horas extras. Você poderia desafiar esse pensamento escrevendo uma solução exatamente oposta como: trabalhar de maneira mais esperta e menos em meu trabalho de maneira que eu possa ter mais tempo disponível para trabalhar no meu negócio em casa. Quando tiver terminado de escrever suas soluções, reveja as respostas e selecione no mínimo uma solução que você esteja pronto para tomar ação adiante. Quanto mais rápido você tomar ação numa ideia nova, mais rápido correrá o fluxo de novas ideias focadas naquele objetivo ou problema. E quanto maior o número de ideias que você experimentar, mais certo estará de fazer a coisa exata, no momento exato, tendo o que as pessoas chamam de sorte. Ideias e ações. As ideias são a maior comodidade hoje em dia, sendo que utilizamos ideias para melhorar nossas vidas, mas ideias sozinhas sem ação nenhuma significa absolutamente nada. Uma pessoa comum tem de 2 a 3 ideias por ano que possam fazê-la milionária. No entanto, poucas pessoas ao menos pensam a respeito de suas ideias. Nunca aconteceu de você ter pensado em uma maneira de fazer dinheiro e 1 ano ou 2 depois ter visto alguém pondo essa ideia em prática e fazendo milhões de dólares com ela.
Qual é a diferença entre você e a outra pessoa? É que a outra pessoa simplesmente agiu em cima dessa ideia e você não. Você deve se comprometer a pegar pelo menos uma das ideias geradas por você e ir em frente com ela. Existe uma conexão direta entre sucesso e ação. Na verdade, uma pesquisa norte-americana mostra que todas as pessoas bem-sucedidas são movidas por ações. Elas se movem rapidamente. Agem rapidamente. Elas pegam uma ideia e a colocam imediatamente em prática. O problema é que muitas pessoas simplesmente não agem em cima de suas ideias por terem medo. Eu não posso elaborar suficientemente nessa matéria, mas posso lhe contar que medo de sucesso é um verdadeiro matador de boas ideias. Algumas pessoas têm medo de agir porque têm medo do sucesso. Uma outra ideia matadora conhecida é a síndrome de amanhã. Esta síndrome é baseada simplesmente em postergar uma ação ou procrastinar a um nível em que nada é feito. Uma outra ideia matadora comum é conhecida como, mas eu não tenho isso, ou eu tenho que esperar até terminar o carnaval, etc. Você deve se lembrar de que as condições no universo nunca são perfeitas. Sempre existirá algo negativo que impedirá o seu progresso. Mas isso não é para você. Você deve tomar ação agora mesmo e começar o seu progresso. Use a tempestade mental numa base diária. Em nosso mundo, as ideias representam o futuro. Ideias representam progresso. Representam riqueza. Não existe nada nesse mundo que não tenha começado com uma ideia. Você deve fazer o mesmo. Você deve ter um hábito de gerar ideias numa base diária. Eu já disse anteriormente que uma pessoa comum produz de 2 a 3 ideias por ano, dirigindo de volta do trabalho, sendo que cada uma delas pode fazê-la milionária. Agora imagine-se fazendo o método das 20 ideias numa base diária. Cada dia gerando 20 ideias. Se você fizer somente nos dias de trabalho, supondo que você não trabalhe nas férias, trabalhando 250 dias por ano, com 20 ideias por dia, no final do ano você terá gerado 5.000 novas ideias. Se selecionar uma dessas ideias por dia e trabalhar em cima dessas ideias, sua vida brilhará com oportunidades e chaves para o futuro. As ideias são a maneira de atingir os objetivos. As ideias são a maneira de superar os obstáculos. As ideias são os instrumentos a serem utilizados para resolver os problemas. Serão as ideias que farão com que você se torne mais rico, mais feliz, mais satisfeito, mais contente e bem-sucedido. É entre as ideias que todos os elementos da sorte estão contidos. Quando você fizer do exercício de tempestade mental a primeira coisa a ser feita toda manhã, sua mente brilhará com criatividade pelo dia inteiro. Você verá novas possibilidades e potencialidades e terá ideias para tirar vantagem delas em cada rodada. As outras pessoas ficarão maravilhadas de quão rapidamente você aparece com ideias novas para atingir os objetivos, com soluções diferentes para problemas persistentes. E quanto mais você desenvolver uma reputação de ser altamente criativo, mais oportunidades você terá usando suas novas habilidades criativas. Existem 2 tipos de pessoas quando se considera a tempestade mental. Existem aquelas que escutam e balançam a cabeça positivamente e com muito entusiasmo, que depois vão para casa e não fazem nada com suas ideias. E existem aquelas que executam e tomam a ação imediatamente a partir de suas ideias. É essencial que você tome ação de uma boa ideia no momento em que a pensa. Existe uma relação direta entre sucesso e velocidade de implementação. Se você tiver uma ótima ideia ou visão e não fizer nada, não se surpreenda se nada mudar. O fato de que você pode produzir uma ideia também quer dizer que você pode implementar essa mesma ideia. A tempestade mental estimula seu reticular córtex,
uma área do cérebro localizada no meio dos dois hemisférios e cuja função principal é trabalhar como um mecanismo de acender, e aumenta sua sensibilidade e conhecimento a um grau bastante elevado. Você se torna incrivelmente perceptivo para notar pequenas coisas que podem ser combinadas com outras ideias para criar novas respostas e soluções para lhe ajudar a se mover rapidamente. Sua superconsciência mental global é iniciada por 3 fatores. 1. Objetivos desejados intensamente. 2. Problemas pressionadores. 3. Questões bem elaboradas. Você precisa utilizar todos esses 3 sempre que puder aumentar suas habilidades criativas. Objetivos desejados intensamente se voltam a um desejo ardente que gera entusiasmo e excitação, estimula sua superconsciência mental e faz com que você esteja altamente alerta e ligado às possibilidades que estão ao seu redor. Problemas pressionadores que você deseja intensamente resolver acompanhados por exercícios regulares de tempestade mental são ótimos estimulantes da criatividade. E finalmente, questões bem elaboradas que sejam talvez a melhor maneira para estimular e provocar novas ideias, sempre são chaves para impulsionar sua criatividade. Tente fazer esse exercício de tempestade mental numa base diária e veja o quão profundamente ele mudará sua vida. Boa sorte! Robert Abraham Abergel.